Então, boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, né, dos fenômenos ondulatórios. A gente já viu aí até o começo de interferência. E agora a gente vai ver a continha de interferência. Aqui é um pouquinho mais pesadinho, então presta bastante atenção. Se quiser copiar depois, eu acho que prestar atenção agora é mais interessante. Deixa eu só pegar aqui o chat. Aí. Beleza, então olha só, a gente está na interferência ainda, tá? Eu vou colocar fontes em fase. Eu vou fazer para esse porque, de novo, eu ensino método, eu ensino conceito, eu não faço você decorar nada. Se cair a defasada, até se cair essa, você não vai ter equação pronta. Mas quando era n dividido por 2 vezes não sei quanto, que dava não sei quanto, era interferência destrutiva. Não, você vai fazer um breve desenho, você vai gastar ali 1 minutinho só para você ligar sua mente, para você lembrar. Então eu ensino o conceito para você conseguir se virar em várias situações que aparecerem. Então vamos lá, por partes. Ó. Eu vou pegar duas fontes. Como assim em fase? Em fase é, se a primeira manda a crista, a segunda também. Se a segunda manda vale, a segunda também, tá? Nossa, que alto-falante horrível de feio. Foi mal. Deixa eu tentar melhorar. Agora ficou bom. Agora ficou sensacional. Pareceu uma lanterna. Nossa. Enfim. Vamos deixar uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Esse desenho aqui é um pouco mais chato de fazer mesmo. Mas fazer o que, né? Professor de física tem que ser professor de arte, tem que ser professor de tudo. Mas esse desenho aqui de arte não passaria nunca. Teria perdido as contas já. Tá, o que acontece? Eu vou só fazer de cores diferentes, só para você perceber. Mas lembra, né? A gente está em interferência. Para ser interferência, tem que ser mesma natureza, mesma frequência, mesma velocidade, mesmo lambda, mesmo tudo. Só a amplitude pode ser diferente. Mas tá. Então, vamos começar. Esse cara aqui mandou uma crista. Esse cara aqui vai mandar o quê? Vai mandar uma crista também. Né? A cada quadradinho desse vai ser meia onda, tá? Aqui vai ser legal de a gente desenhar, ó. Isso aqui é uma onda inteira, né? Não? Só a crista é o quê? Lambda sobre 2. Só o vale é o quê? Lambda sobre 2, né? Vou colocar lá em cima para não atrapalhar meu desenho. Então, só a parte de cima da onda, metade de um lambda. Só a parte de baixo também. Então, tá. Aí a próxima. Mandou? Vale. Aqui, vale. Próxima. Crista. Próxima. Crista. Próximo. Vale. Próximo. Vale. Tá. Vai chegar num ponto. Esse ponto aqui, ó. Chegou crista da vermelha, que é a primeira fonte. Chegou crista da segunda, que é a segunda fonte. Exatamente nesse ponto aqui. Que tipo de interferência que aconteceu? Não é crista com crista? Sim, então aconteceu uma interferência do tipo construtivo. Aí tem gente que já fala assim, então se for em fase é só construtiva, né, professor? Claro que não, né? Claro que não. Por quê? Porque depende da distância que essa onda andou. Você acabou de fazer, ó. A primeira onda não andou um caminho x1? A segunda onda não andou um caminho x2? Sim ou não? Sim. Quando esses caminhos são iguais, quem que mandou a mais? Ninguém. Ninguém andou nada a mais. Então, se o deslocamento das ondas, quando as fontes são em fases, forem iguais, é porque a interferência foi construtiva. Muito bem. Ótimo. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou só rebater esse desenho para baixo. Olha só. Ó. Eu vou pegar essa primeira fonte e eu vou fazer ela andar um lambda para trás. Então, eu vou puxar a minha fonte, eu vou puxar ela um lambda para trás. Bora? Então, vamos lá. Ó. Vou desenhar ela aqui.
Só ver se o desenho vai dar certo, ó. Aí aqui vai ser... Não, aí eu puxei demais, né? Porque daí, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma onda a mais, né? Então aqui eu vou ter que ter, ó, um vale, né? Aqui eu vou ter que ter um vale. Aqui eu vou ter que ter uma crista. Então ela vai estar aqui. Aí agora o desenho fica certinho. Essa aqui ela deu uma afinada, ó, ela deu uma emagrecida, coitada. Aí eu vou continuar o desenho, ó. Então, ó, ela tá andando um pouquinho a mais, né? Mas depois, ó, continua a mesma coisa. Aí vai chegar lá no ponto que eu quero analisar. A outra fonte manteve, tanto é que eu vou até aproveitar. Eu já podia ter feito isso, né? Fui mané, perdão. Então tá aí. Aí agora a outra continua mandando a sua onda, que nem estava mandando antes, ó. Pronto. Aí naquele ponto que a gente está analisando, chegou o quê? Chegou crista e crista das duas. Agora, olha só, ó, você tem o quê? Você tem x1 da primeira onda, que foi o tanto que ela andou, e você tem um x2 da segunda onda, que foi o tanto que ela andou. Agora, é diferente? É. Mas qual que é a diferença de caminho? Quanto que uma onda andou a mais que a outra? Não foi um lambda inteiro? Mas e se fosse 2 lambdas? Iria mudar alguma coisa? 3 lambdas, 4 lambdas, 5 lambdas? Iria mudar alguma coisa? Não. Não iria mudar nada. Ou seja, quando a diferença de caminhos... Eu não vou ensinar a fórmula, tá? Não vou ensinar a fórmula. Quando a diferença de caminhos entre as ondas forem lambdas, a interferência é construtiva. Acabou. Quando a diferença de caminhos for lambdas inteiros, 1, 2, 3, pode até ser 0, né? Que nem o primeiro caso. A interferência ela é construtiva. Depois eu coloco a equaçãozinha, se você quiser, se você gosta de equação, mas eu quero que você entenda o conceito. Agora, ao invés de puxar um lambda inteiro, eu vou puxar metadinha. Então eu vou colocar a minha fonte, ó, exatamente aqui. Exatamente nesse ponto. Vamos lá. Continua mandando onda? Continua. Em fase com a outra. Em fase com a outra. Só que a primeira que ela manda, crista. A outra, vamos lá, vou desenhar ela aqui, ó. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, a outra fonte mantive no mesmo lugar. Bonitinha. Ah, então essa aqui mandou crista. Essa aqui também. Aí a outra, continua. Vou fazer mais rápido, ó. Vale, crista, vale, crista, vale. A outra, crista, vale, crista, vale, crista. Tem interferência, sim ou não? Sim, tem interferência. Só que olha só o que aconteceu nesse ponto. Chegou crista com vale. Tem interferência de que tipo? Tem interferência do tipo destrutiva. Por que que é destrutiva? Porque olha só, agora você tem lá uma distância x1 da primeira onda e você tem uma x2 da segunda onda, né? Até lá na fonte. Então aqui é x1, aqui é x2. Mas quanto que uma andou mais que a outra? Deu um lambda inteiro? Não, deu o quê? Deu metadinha. Essa metadinha que você puxou fez aparecer, ó, tá vendo? Onde era vale virou crista. Aonde era crista virou, você mudou totalmente ela, só de ela ter andado um pouco a mais, né? Ou um pouco a menos também pode ser. Então, qual que é a sua conclusão? Assim, ó, Enem gosta de interferência, tá? Calcula a diferença entre o tanto que uma andou e o tanto que a outra andou. No meu caso, a 1 andou mais que a 2, então é x1 menos x2. Mas eu vou colocar um módulo, porque vai que a 2 que anda mais que a 1, né? Faz a maior menos a menor. Então, o ΔX é a diferença de caminhos, ó. O ΔX, ele é a diferença de caminho. Pronto. Se o seu ΔX, ó, eu vou colocar de maneira bem fácil, ó. Se o ΔX der lambdas, então, se o ΔX der lambda, 2 lambdas,
3 lambdas e assim por diante, a sua interferência é o quê? Construtiva. Por quê? Porque daí é uma onda inteira a mais, né? Então, crista com crista, vale com vale, sempre vai dar construtivo. Mas, se a diferença for metadinha, uma metadinha e meia, o que é uma metadinha e meia? 3 lambda sobre 2. 2 metadinhas e meia. Ou seja, se sobrar meio lambda, né? Meio lambda a mais, é porque a sua interferência é destrutiva. Como que geralmente vem nos livros? Você é um cara que gosta de equação? Então, beleza. Então, você escreve assim, ó. O ΔX, ele é N lambda sobre 2. N lambda sobre 2. Onde? Olha só como que fica nos livros, né? Que daí o pessoal lê e fala assim, gente, o que está escrito aqui? Né? Mas eu vou escrever que nem está no livro, vai que você prefere, né? Ó, se o N é par, se o N for par, não vai ficar 2 sobre 2 que dá 1, 4 sobre 2 que dá 2, 6 sobre 2 que dá 3, vai dar o quê? Lambda inteiro, né? Então, se o N é par, o que acontece? Construtiva. Se o N for ímpar, se o N é ímpar, o que vai acontecer? Vai sobrar 1 meio, 3 meios, que é 1 meia, 5 meios, 7 meios, assim por diante, a interferência é destrutiva. Então, assim, geralmente o pessoal sofre, mas é bem simples isso daqui. É tipo assim, ó, imagina que o lambda das ondas tem que ser igual, né? É 2 metros. Aí você calculou lá um ΔX. O ΔX deu 4 metros. É lambda inteiro ou nem? Sim, né? Porque sobrou o quê? 2 ondas, né? Porque cada uma tem 2. Só de comparar, assim, só de ter o conceito básico. Sobrou lambda inteiro. Sobrou 2 lambdas, né? Então acabou, a interferência é construtiva. Se ao invés de ter dado, sei lá, 4, deu 5. 5 metros. Que interferência que é? Sem usar o N, sem usar nada. Só olhando os 2 números. Só com conceito. Sobrou o quê? Você tem o quê? Cada um é 2, né? Então sobrou uma onda, mais o quê? Mais meia onda. Que a metade de 2 é 1, né? Prazer. Então, se sobrou meia onda, é porque a interferência é o quê? Destrutiva. Beleza? Tranquilo? Aí, se for defasado, tudo que está escrito aqui inverte. Mas, enfim, né? O desenho, um desenhozinho desse na hora da prova te faz lembrar. Né? Apenas um. Aí fica fácil de você resolver questão dessa daí. Porque assim, ó, questão com conta de interferência não é muito comum, mas aparece, que nem eu falei, o Enem gosta, né? E como a gente não está muito acostumado, é alguma coisa que você na aula consegue entender de boa, mas daqui, sei lá, 2 semanas você vai fazer exercício e fala, gente, eu não lembro nem o que é o X, imagina quando que é N, quando que é 2. Então, que nem eu falo, eu estou ensinando você a se virar. Porque daí um desenhozinho já consegue salvar. Você, verdade, é só ver aqui e comparar os 2. Aí morreu. Fechou? Então tá aí, interferência, continha delas, os conceitos. Então você calcula sempre a diferença do caminho, né? O tanto que uma onda andou a mais do que a outra. E se for defasado, aí ao invés de começar crista e crista, começa crista e vale. Então, ao invés da primeira ser construtiva, aí vai dar destrutiva. Então, vai ser exatamente o oposto, se for a defasada, né? Aí, quando dá lambda inteiro é destrutiva, quando dá metadinhas, vira construtiva. Mas, para não confundir, para você pegar a base primeiro, vamos só passar isso daí.